Bíblia fala, os dois Adão. Nós vamos entender depois, né? É algo maravilhoso por se tratar da Santa Ceia. É importante que nós venhamos abordar. E eu gostaria que os irmãos pudessem entender a palavra, porque ontem eu falei, né, o culto para os jovens estavam aqui, a líder de jovens dirigindo. Quer dizer que muitas vezes a Bíblia a gente lê e tem partes que a gente compreende e partes que a gente não entende. Não quer dizer que no momento que eu ler a Bíblia eu vou entender tudo o que eu estou lendo. Nem sempre. Tá, irmão? Por isso que a Bíblia ela tem que ser lida em oração. Né? Tem que orar, pedir a Deus entendimento, porque muitas vezes nós estamos lendo e Deus dá a revelação, dá-nos a compreensão daquela coisa. Confesso aos irmãos que li muitas vezes a palavra e até hoje eu leio e me deparo com palavras que outrora parece que eu não tinha visto. Por quê? Porque chega aquele momento, Deus dá o entendimento, a revelação da palavra. E como é o culto de Santa Ceia, somos nós, a casa, né, podemos dizer que não temos visitantes. Gostaria de dizer para os irmãos que algo, irmão, que eu não cobro, eu não falo, né, como anjo da igreja. É importante, irmão, que nós devemos ter reverência, obediência. Não se deve gritar com o pastor, ou xingar o pastor, ou querer falar mais alto que o pastor. Quem faz isso não está fazendo com o pastor, está fazendo com Deus. Porque no livro de aos Hebreus diz: obedecei os vossos pastores, os vossos guias no Senhor. Aleluia. Para nós sermos abençoados, nós temos que ter reverência. Como eu disse, não basta nós só termos o conhecimento. Os irmãos notaram, Satanás, o diabo, ele conhece a Bíblia mais do que todos nós aqui juntos. Ele conhece a Bíblia de capa a capa. Ele pregou para Jesus. Ele levou Jesus para a igreja. A Bíblia diz, ele levou Jesus no pináculo lá do templo. Ele pegou a Bíblia e pregou para Jesus. Está escrito. Ele quis pregar. Só que Jesus venceu como? Através das Escrituras, mas também está escrito. Então é importante que nós devemos ter um conhecimento, irmão, que o diabo ele não consegue se firmar. A Bíblia diz aonde? Na obediência. Ele não consegue obedecer, por isso que ele é o diabo, traidor, Satanás, enganador, pai da mentira, filho da perdição, príncipe das trevas. Tudo que não presta está nele. Por quê? Porque ele não consegue obedecer a Deus. Certo? Então eu gostaria de deixar isso para os irmãos, para que nós devemos temer a Deus. Amém. Os irmãos sabem que Davi, sendo servo de Deus, o rei Saul, Deus entregou muitas vezes o rei Saul para Davi até tirar a vida dele. E ele dizia o quê? Jamais tocarei no ungido do Senhor. Nunca se deve falar, irmão, de pastor nenhum. Porque o pastor fez, aconteceu, mas é com ele Deus. Nunca fale mal. Nunca tira a pedra. Nunca tira. Pega na mão de Deus. E seja uma vida abençoada. Aleluia. Seja abençoado. Porque Deus, ele tudo vê, ele tudo sabe. E ao seu tempo, é ele que cobra. Pois ele diz, minha é a vingança. Então que nós devemos de fazer o quê? Temer a Deus. E obedecer a Deus e honrar o servo do Senhor. Aleluia. Não somente o pastor, mas os nossos líderes que estão na frente, que zelam pela nossa alma. Aqueles que oram, aqueles que aconselham. Muitas vezes nós estamos dormindo, eles estão de madrugada orando, apresentando em oração. Então é importante, irmão, que nós venhamos temer a Deus. Amém? Quem que pode aplaudir ao Senhor?
introdução, depois eu quero entrar na palavra, mas gostaria que os irmãos entendessem. Lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26 e 27, um tempos atrás aqui, eu trouxe essa mensagem, falando sobre a imagem e a semelhança de Deus. Que o homem, diz ali, que Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Imagem é uma coisa, semelhança é outra. Parece ser igual, mas são diferentes. E nós vamos entender isso, certo? Imagem é uma coisa, semelhança é outra. O homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Se nós notarmos, não é nós. Foi o primeiro homem, chamado Adão. A palavra Adão significa homem, o mais dito homem da terra vermelha. Homem, Adão, significa homem, não é um nome específico. Nós colocamos, tem nome de alguém, o Adão, mas a Bíblia, quando se refere a Adão, ela significa o homem. A palavra Adão significa homem. Então Deus, façamos o homem, não os homens. Se falasse os homens, seria todos nós, a humanidade. Mas ela se refere ao homem, um só. O primeiro homem foi criado. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele tinha tanto a imagem como a semelhança. E eu vou ler aqui para os irmãos algo interessante. Eu pesquisei sobre isso. Diz então, imagem é uma representação visual ou conceitual de algo. A palavra vem do latim imago, que significa imitação ou cópia. Tá? Agora, imagem, segundo a Bíblia, significa representar o Criador na terra e refletir o seu caráter, aleluia, dotando a humanidade de capacidade moral, intelectual e espiritual para cuidar da criação e viver em relacionamento com Ele. Isso é a imagem. Alguns reis, antigamente, eles conquistavam algumas cidades, muitas cidades, Então, naquela cidade lá, eles colocavam a imagem do rei, para representar aquele rei, aquele lugar representava ele, que ele venceu. Isso havia muito na antiguidade. Os reis que venciam as batalhas, as guerras, tomavam a cidade, eles levantavam um altar lá à imagem dele, certo? Agora, semelhança, diz então aqui, semelhante, algo que é parecido, veja, algo que é parecido, similar ou que apresenta característica em comum com outro, ou outra coisa ou pessoas. Isto é semelhança. Segundo a Bíblia, refere-se à nossa aparência com Deus e ao chamado para sermos parecidos com Jesus em nosso caráter e modo de viver. Aleluia. Isso é semelhança. Aleluia. Então, o primeiro homem, ele tinha tudo isso, ele tinha a imagem e a semelhança. Mas quando ele pecou, ele ficou só com a imagem e a semelhança ele perdeu. Nós, outrora, sem Deus, a criatura, ela é a imagem de Deus, mas nós perdemos a semelhança. Por isso que o nosso Deus se fez carne e veio a este mundo, habitou aqui e nos ensinou. Para quê? Para que nós viéssemos a ter a sua semelhança. Amém, irmão? Por isso que Paulo, ele diz lá na sua carta, ele se refere a isto. Ele diz: sejai vós meus imitadores, como eu sou. Isso é semelhança. Quem que pode aplaudir o nosso Deus? Semelhança e o que é a imagem, eu gostaria de convidar os irmãos agora para nós lermos a respeito dos dois Adão.
dos dois homens específicos que a Bíblia fala, do primeiro Adão e do último Adão. Então nós vamos ler agora. Você vai abrir a tua Bíblia no livro de 1 Coríntios e nós vamos ler ali a palavra do Senhor. Nós vamos ler 1 Coríntios e depois vamos fazer uma integração da palavra de Deus no livro também de Romanos. E nós vamos integrar essas duas passagens para melhor compreensão então da mensagem nesta noite. 1 Coríntios, no capítulo 15. Vamos lá então. 1 Coríntios, no capítulo 15. Aleluia! Irmãos, por gentileza, eu esqueci um áudio aqui que eu trouxe a Bíblia, a linguagem de hoje, para... Vocês vão poder sentar um pouquinho, irmão. Pode guardar aí, guarda essa passagem que nós vamos fazer a leitura. Eu quero ler antes, porém eu gostaria de ler, porque a linguagem de hoje aqui, irmão, no livro de Efésios 4, 24 e Colossenses 3, do 5 ao 11, ela vai falar justamente a essa minha introdução que eu trouxe aqui sobre semelhança, sobre imagem, para ficar mais claro, não ficar apenas nas minhas pesquisas, mas sim com a palavra de Deus vindo ao nosso encontro, para nós termos uma melhor clareza aqui da palavra de Deus, ok? Os irmãos que têm a sua Bíblia, né? Pode acompanhar sem problema nenhum, lá em Efésios 4, 24, nós vamos, né, fazer essa leitura aqui primeiro. Efésios 4, Efésios capítulo 4 e o versículo 24, vejam o que diz ali então: vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é a correta e delicada e dedicada a Ele. Aleluia. E lá no livro de Colossenses, tá? Também no capítulo 3, a partir do versículo 5, diz assim: portanto, mantém os desejos deste mundo que agem em vocês, isto é, a imoralidade sexual, a intendência, as paixões más, os maus desejos e a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não lhe obedecem. Antigamente, a vida de vocês era dominada por esses desejos, e vocês viviam de acordo com eles. Mas agora, livrem-se de tudo isto, da raiva, da paixão e dos sentimentos de ódio, e que não saia da boca de vocês nenhuma insulto e nenhuma conversa indecente. Não mintam uns para os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com os seus costumes, e se vistam com uma nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente. Amém, irmãos? Então, esses dois pontos eu gostaria de deixar aqui para os irmãos. Se os irmãos quiserem marcar, eu tenho marcado, medite. Então, Deus está dizendo aqui que antes nós andávamos de qualquer maneira, mas depois que nós tomamos a decisão, então nós não somos apenas a imagem, mas queremos ser a semelhança de Deus.
porque deixamos os velhos costumes de engano, de mentira, de tantas coisas maléficas deste mundo, porque nós estamos unidos a Cristo. E se nós estamos unidos a Cristo, nós queremos ter não só a imagem de Deus, mas a semelhança de Cristo. Amém? Oh, glória! Quem pode aplaudir esse Deus glorioso? Louvado seja o nome do Senhor. Agora sim, nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, e ali estaremos entrando então nessa questão aonde fala sobre os dois Adão, e nós vamos compreendendo conforme o Espírito Santo de Deus vai nos guiando, nos trazendo a clareza. Nós vamos entender nesta noite. Se alguém diz, pastor, parece meio confuso, eu não compreendo, fique tranquilo, Deus vai te iluminar. Amém. Todos nós compreenderemos, todos nós vamos entender o que Deus quer que nós compreendemos nesta noite. Aleluia. Com certeza, ninguém vai sair daqui com dúvida. Então, 1 Coríntios, no capítulo 15, a partir do versículo 45 ao 49. Isso. Então diz assim a palavra de Deus, capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 45 ao 49, diz assim: assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno? Tais são também os terrenos. E qual o celestial? Tais também os celestiais. E assim, como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Aleluia. Amém? Amém. Sente um pouquinho, nós já vamos ler agora Romanos. Olha para cá, Marcos. Então, primeiramente, que Paulo fala à igreja de Corinto, ficou claro para muitos. Mas o que ele está falando sobre os dois Adão. Os dois Adão, né? Preste atenção. O primeiro é terreno. O primeiro homem. O segundo Adão que ele está falando é Jesus Cristo. Este é do céu. Como foi o terreno? Todos os terrenos têm a imagem, acaba pecando, tropeçando, desobedecendo. Mas quando conhecemos a Deus, agora nós passamos a ter não só a imagem, mas a semelhança daquele que é celestial. Oh, glória! Glória a Deus! Tá? Porque assim como traremos também a imagem do celestial, ou seja, nós almejamos as coisas do céu, nós pensamos no céu, nós pensamos na salvação, nós imaginamos como vai ser a nossa vida lá. Quanto ao terreno, aquele que não tem Deus, não tem esperança, morreu, tudo terminou, tudo acabou. Mas quem tem a semelhança de Cristo sabe que a morte é apenas um sono, e ele se acordará com Cristo na glória. A morte para o cristão não é o fim, é apenas o começo da verdadeira vida que nós temos lá. Por isso que quem está em Cristo, irmão, não se aborrece, pode chorar,
pode ficar triste, é uma despedida, não sabe quanto tempo, nós somos humanos. A Bíblia diz que quando Sara, a esposa de Abraão, morreu, Abraão chorou por alguns meses. É normal do ser humano, mas temos que entender que quem morre, morre para nós e não para Deus. Porque Deus está no passado, presente e futuro. Aleluia! Para Deus ninguém morre. O irmão entende isso? É tremendo? É tremendo. Quero dizer para os irmãos que para Deus não tem diferença. Uma noite escura, sem lua, sem claridade, ou o sol do meio-dia, para Deus tudo é a mesma coisa. Para Deus um dia e 1000 anos é a mesma coisa. Para nós temos diferença, para Deus não, irmão. Por isso que diz que Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Deus é glorioso, é lindo, é majestoso. Por mais que nós queremos entender muitas coisas, nós não compreendemos. Mas eu e vocês, muitas vezes, estamos como aquela criança, que o pai diz, vamos filho, ele dá a mão. Não sabe onde o pai está indo, não sabe aonde a mãe está indo, mas ele está com a mão agarrada no pai, ou na mãe. Estão indo, está indo nessa faixa, se vai em algum lugar, eles estão indo. Assim é nós, estamos na mão de Deus agarrado. O importante é que Deus está nos guiando e nós não podemos soltar a mão do nosso Pai. Oh, glória a Deus, aleluia. Por isso que Paulo diz, olha, ele foi um homem que chegou até o 3º céu. Ele não disse que era ele, por sinal de humildade. Ele diz, eu sei de um homem. Se foi no corpo, no espírito, eu não sei, que foi até o 3º céu. E lá ele ouviu palavras inefáveis. E a gente olhando o que é a palavra inefável, por mais que o ser humano queira explicar, ele não consegue. Não consegue. Por isso que a Bíblia diz o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. É glorioso. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma cogitou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Por isso que o diabo luta, por isso que o diabo batalha para nós não ir morar no céu, porque ele sabe que é lindo, que é glorioso. Oh, glória! Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Deus. Oh, Senhor! Agora o Romano pode ficar sentado mesmo e abra com a Bíblia, acompanhe as Escrituras. Romanos capítulo 5. Aqui nós chegamos a uma compreensão ainda maior. Os irmãos vão ver, a cada passo que a hora passa, nós vamos compreendendo melhor as Escrituras. Romanos, no capítulo 5, e a partir do versículo 12 ao 21. Todos acharam? Amém? Amém. Diz então assim, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, porque a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde o primeiro Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus é o dom pela graça, que é um dom só o homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por este, muito mais
os que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou a morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Quem que pode aplaudir esse Deus maravilhoso? Oh, glória! Veja, então, por um homem, primeiro homem ali, Adão, veio a morte, veio o pecado, mas Jesus Cristo, por ele veio a obediência, e na obediência veio a vida eterna. Glória a Deus. Eu vi há uns dias atrás alguém fazendo referência, alguns irmãos talvez tenham visto pelas redes sociais. Eu peguei alguns pontos, achei interessante, e eu fui lendo a Bíblia, e eu fui meditando, pesquisando. Então eu gostaria de passar e clarear mais para os irmãos. E nós vamos entender as Escrituras, tudo que nós temos lido, tudo que nós temos ouvido aqui nesta noite. O que eu gostaria, eu passei aqui, os irmãos vão entender melhor, certo? Então eu coloquei que o primeiro Adão, o primeiro homem, Adão, o primeiro ser humano feito do pó da terra, que trouxe o pecado e a morte para a humanidade. O último Adão, Jesus Cristo, ele é descrito como um homem celestial que veio do céu e tem o poder de dar a vida. Amém? Então, o apóstolo Paulo explica que, assim como a desobediência do primeiro Adão condenou a humanidade, a obediência e o sacrifício do último Adão, Jesus Cristo, eles trouxeram a justificação e a vida para todos aqueles que creem. Oh, glória! Por isso que o pecado não age mais em nós, mas a graça de Deus. Por isso que Paulo disse agora: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Porque a tendência da humanidade, da carne, é se afastar de Deus e a pecar, é a morte. Mas a obediência a Cristo é a vida eterna. Glória a Deus. Nós vamos ver alguns pontos aqui, irmãos. Nada, escute, nada é coincidência. Deus, irmãos, Ele faz as coisas corretas. A Bíblia diz que Deus, Ele é justo. Em Deus não há falha. É verdade. Nós vamos ver que o primeiro e o segundo Adão é Deus contando, escute, é Deus contando a mesma história de maneira diferente. Amém? Nós vamos ver tintim por tintim. Glória a E Deus. nós vamos compreender e dando glória a Deus. Aleluia. Vocês vão guardando o coração. Aleluia. Tá bom demais este lugar. Glória a Deus. Aleluia. Vejamos, irmãos, vejamos que os dois Adão, homem, têm um significado muito grande para a humanidade. E olhe os meios onde um falhou, o outro venceu. O segundo veio restaurar
o que o primeiro destruiu. O primeiro Adão desobedeceu a Deus. Aonde? No jardim. O primeiro Adão desobedeceu a Deus no jardim do Éden. Isto. E o último Adão obedeceu a Deus no jardim Getsemane. Glória a Deus. Quando disse: não seja feito a minha vontade, mas a tua vontade. Oh, glória! Olha o resultado disso, irmão. A desobediência do primeiro Adão trouxe o pecado, a morte e a separação. A obediência do segundo Adão, que é Jesus Cristo, trouxe vida, graça e reconciliação. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Assim, irmão, como Adão trouxe, o primeiro Adão, assim como Adão trouxe a desobediência, o primeiro Adão, Cristo trouxe a obediência. Adão, irmão, primeiro Adão pecou em um jardim. Jesus começou a vencer o pecado em um jardim. Aleluia. Isto não é coincidência, irmão. Isto é o que? Deus contando a mesma história do começo ao fim. O primeiro Adão pecou como? Comendo. Quando Deus disse que não era para ele comer. E o segundo Adão venceu como? Jejuando. Veja isso, irmão. E os detalhes aqui ainda ficam ainda mais fortes, irmão. Adão ficou nu e coberto de vergonha depois do pecado. Sim ou não? Jesus foi crucificado nu, levando sobre si a nossa vergonha, para nos dar a salvação. Depois do pecado do primeiro Adão, a terra começou a produzir espinhos. E como sinal de maldição, não foi isso? Depois da obediência de Jesus, colocaram sobre ele uma coroa de... Colocaram sobre ele uma coroa de... Por quê, irmão? Porque Cristo estava puxando sobre si a nossa maldição. Glória a Deus. Oh, glória! Em Gênesis diz que Adão caiu em um sono profundo e dali surgiu a sua noiva Eva. Ó, a Bíblia está afiada. Maravilha. Jesus agora dorme na morte da cruz e dali nasce a sua noiva, a igreja. Do lado de Adão foi aberto para dar vida a Eva. Do lado de Cristo foi transpassado e dali saiu sangue e água para dar vida ao seu povo. Mas talvez a parte mais forte seja essa, irmão. Quando Eva pecou, escute, quando Eva pecou, Adão foi confrontado por Deus. E Adão praticamente disse: a culpa foi dela. Como o salário do pecado era a morte, no fundo, ele estava tentando jogar a culpa da condenação sobre a mulher. Agora, o segundo Adão, já Jesus faz exatamente ao contrário. Quando chegou a hora da punição da sua noiva, a igreja, Cristo disse: não mata ela. Me entrego no lugar dela. Glória a Deus. É por isso que Jesus é chamado do último Adão. Porque enquanto o primeiro trouxe a condenação, o último Adão trouxe a redenção. Enquanto um tentou salvar a si mesmo, o outro decidiu sacrificar para salvar a sua noiva.
com aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. E aqui cria-se um paradoxo. Ah, mas estava lá um filho. Não. Nós não cremos em reencarnação. Se o filho estivesse lá, aí poderia ser reencarnação. Mas ele falava o quê? Nos planos de Deus. O plano de Deus é infalível. Ele estava no plano para vir. Por isso que o Salmo 2 diz: hoje tu és meu filho, hoje eu te gerei. Houve um dia específico para ele vir ao mundo. Porque o pecado de Adão, amado, nós lemos ali, foi de Adão até Moisés, onde surgiu a lei. E a lei terminou aonde? Quando Jesus foi crucificado. Ali termina ali. Tem muitos que não entendem, mas como é que aquele ladrão lá foi salvo? E ele não foi batizado, e ele, Jesus ainda estava vivo. Ei, Jesus estava vivo, era o tempo da lei ainda. Jesus não tinha morrido ainda. Glórias a ti, Deus. Aleluia. Bendito sejas tu, Deus. Nós não cremos em reencarnação, porque a Bíblia também está escrito no livro de aos Hebreus: ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso o juízo. No livro de Ezequiel diz: um será o Senhor, e toda a terra, um será o seu nome. Oh glória! Portanto, irmão, buscamos nós a semelhança desse Deus, ser parecido com Deus, ser igual a Deus, pensar como Deus, agir como Deus, falar como Ele. Oh glória! Quem que pode aplaudir esse Deus maravilhoso? Oh glória! Está chegando o momento, irmão, de nós refletirmos aqui sobre a Santa Ceia. Nós devemos de ter partes com Ele. Aleluia. Nós devemos de ter partes com Ele. Glória a Deus. Jesus diz: quem não, de mim não participa, não tem partes comigo. E é importante, irmão, que pelo menos uma vez, depois de se batizar, pelo menos uma vez, se não tiver a oportunidade, eu queria, mas não tem. Mas quando Jesus, todas as vezes que participar, então é mais de uma vez, então todas as vezes, o cristão, ele tem que ter o desejo, a alegria, a felicidade de poder participar do corpo e do sangue do Senhor. Ele não pode ficar omisso. Não pode pensar: não, hoje eu não vou. Amado, você foi comprado, você foi lavado no sangue justo e inocente. O nosso velho eu deve morrer. Não ter somente a imagem, mas ter a semelhança. Glória a Deus. Devemos de ter a semelhança. E a semelhança é ser parecido com o Senhor. Ter o desejo de ganhar alma, desejo de anunciar a palavra. Aleluia. Como diz a pastora aqui nesta noite, aos pais, ter o desejo, a alegria de indicar para os filhos e apontar: existe um Deus Salvador. Aleluia, Jesus. Preparar os nossos filhos, não para o mundo, mas para morar no céu com Cristo. E eu convido a amada igreja, vamos ficar em pé.